Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 1º de julho. Estamos aqui novamente para poder falar sobre essa procura pelo novo técnico do Botafogo. Roberto Mantini resolveu fazer uma graça na rede social. Dá pra gente dizer que foi o staff do treinador, né? O nome do Mantini, que você sabe, esteve muito ligado ao Botafogo na última vez que o Textor estava procurando um novo técnico. E agora ele decidiu fazer essa postagem na rede social, que já faz claro a galera botafoguense ficar em polvorosa. Será que tem coisa aí, que não sei o quê? Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque é importante. Até porque o nome do Roberto Mantini joga a expectativa lá em cima e isso pode afetar, de certa maneira, um futuro nome que de fato vai chegar. Tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Isso é muito importante, o YouTube funciona assim. Deixando o like, o conteúdo é melhor distribuído. Dessa maneira, mais botafoguenses passam a conhecer. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 60 mil inscritos. Tá demorando para chegar lá, mas a gente vai conseguir. E depois a gente vai muito além, porque como diria meu amigo Fabiano Bandeira, o Botafogo é gigante. Sempre destacando, claro, que a gente ainda vai ter a live da noite, onde eu e Ricardo Zambuja estaremos aqui para trocar aquela ideia com a galera do chat. Dito isso, vamos em frente. Bom, a publicação que o Roberto Mantini fez nas suas redes sociais foi essa que você está vendo aí. E a gente sabe muito bem que na outra ocasião, primeiro semestre, quando o Botafogo estava procurando um técnico, o Mantini conversou com o John Textor. O Textor queria, de fato, a contratação do treinador, só que as cifras, que foram solicitadas ficou muito fora da realidade, pensando, claro, em futebol brasileiro. O Textor demitiu o Paiva por conta da insatisfação pelas escolhas que o treinador vinha fazendo, especialmente na situação de você colocar 3 jogadores que, por essência, são volantes no 11 inicial, especialmente também quando a gente fala dos jogos como visitante, jogos fora do Newton Santos, que foi o que acabou acontecendo contra o Palmeiras no Mundial de Clubes, e aí o somatório de fatores fez o Textor chegar a uma conclusão que o Paiva não era o nome certo para seguir tocando o projeto, mirando, claro, as conquistas da Copa Libertadores, que significaria o bicampeonato, o bi também do Campeonato Brasileiro, tomara que a gente possa brigar até o fim por essa competição, sem esquecer, claro, da Copa do Brasil. Só que tem um detalhe importante quando a gente fala sobre Roberto Mantini e que não dá para ser desconsiderado, né? Quando o Roberto Mantini volta a fazer essa graça na rede social, a gente volta a ver a torcida alimentando uma expectativa em torno de nomes desse quilate. E a gente não pode cravar aqui, não dá para falar, que o Botafogo de fato vai atrás de treinadores dessa prateleira. O Roberto Mantini seria algo assim, na minha opinião, extraordinário. Um treinador campeão da Eurocopa, um treinador que foi campeão por onde passou. Salvo raras exceções, o homem ganhou em todos os lugares, né? A gente pode falar aí do Zenit. Salvo raras exceções. Mas normalmente conseguiu levantar a taça. Então seria algo realmente extraordinário. Só que eu tenho para mim que um dos pontos que muito jogou pressão para cima do Renato Paiva na ocasião do seu anúncio também foi a expectativa gerada por nomes como Roberto Mantini. A gente foi falando aí de Rafa Benítez, daqui a pouco surgiu o nome do Roberto Mantini, no meio do caminho teve Vasco Matos. E aí quando surge o nome do Renato Paiva, a gente sai do Mantini para o Paiva. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande, muito significativa. Então, nesse momento, quando eu vejo o Roberto Mantini ou o staff dele voltar a fazer uma graça como essa, sabendo que o Botafogo está atrás de um novo treinador, eu tenho mais motivos para lamentar do que para ficar com alguma expectativa. Porque isso novamente deve jogar uma certa pressão para cima do nome real que vai chegar ao Botafogo, a menos, é claro, que seja o próprio italiano, o que eu, sinceramente, não acredito. Acredito que o Textor vai atrás de um outro treinador português. É um treinador europeu, mas tem a facilidade do idioma, muito embora o Roberto Mantini consiga aí se comunicar com jogadores brasileiros, que já trabalhou com eles, e isso não seria aí um grande X da questão. Mas eu, sinceramente, não gostaria de ver esse tipo de situação acontecendo. É claro que a gente não controla o que o treinador e seu staff vão publicar na sua própria rede social, mas eu acredito que a gente pode sim, enquanto torcedores, não ficar alimentando expectativa e esperança em cima de uma contratação de repente como essa. Demitir o Renato Paiva faz sentido a partir do momento que você trouxer um treinador melhor do que ele.
E beleza, a gente tem que esperar sim um treinador que seja melhor do que o Renato Paiva. Não vai fazer muito sentido você demitir para trocar 6 por meia dúzia, não é verdade? Então a expectativa de ter um treinador melhor do que o anterior faz todo sentido. Mas ficar sonhando com um treinador dessa prateleira, sabendo as cifras envolvidas, aí realmente, no meu ponto de vista, é uma perda de tempo, vamos dizer assim, né? A menos que o Textor resolva ou abrir o bolso de uma vez por todas assim, ou então um treinador desse quilate resolva ganhar menos no Brasil. Só assim para ter conversa, porque caso contrário, a gente está falando aí de 4 milhões de reais por mês, algo nessa faixa, e realmente é uma grana para lá de considerável. Tudo bem que agora o Textor, né, focando a atenção no Botafogo, deixando o Lyon de lado, tem a questão do ego que eu comentei aqui na live do almoço, né? O Textor se afasta do Lyon e ele pode sim querer dar uma resposta para os torcedores franceses de que aqui no Botafogo, podendo fazer o que ele entende de futebol, ele consegue resultado. Eu não vou chegar aqui e falar que não existe a menor chance dele, de repente, fazer contratações bombásticas. Porque a gente sabe que quando envolve o ego de um bilionário, o homem pode se sentir ferido e querer dar uma resposta. Agora, a gente tem que ter os pés no chão. Tem que aguardar o desenrolar das histórias. Eu, sinceramente, não vou ficar alimentando expectativa de um grande nome, de uma prateleira assim, top A da Europa. Não vou ficar alimentando essa expectativa, mas vou sim esperar um treinador que seja mais do que o Renato Paiva foi. Porque é o que a gente precisa agora. O nosso segundo semestre está em jogo. E ainda bem o futebol brasileiro tem essa peculiaridade. A gente errou muito até aqui na temporada em termos de planejamento. Mas fazendo o ajuste aqui e ali, ainda podemos conquistar os campeonatos que assim desejamos. Tomara que isso aconteça. Tendo novos desdobramentos, a gente volta a conversar por aqui, mas lembre-se, mais tarde a gente vai ter a live onde eu e Ricardo Zambuja vamos repercutir tanto isso quanto outros assuntos e, quem sabe, outras novidades. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!